extraordinariamente comum, Jesus. E hoje nós vamos falar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 ao versículo 19, sobre uma atitude de 10 homens que se aproximaram deste homem extraordinariamente comum. E este homem pensava e via estes homens com outros olhos, que somente um deles olhou e viu. Mas este homem, o qual olhou para eles, tinha um olhar que 9 não tiveram. E nós vamos ver aqui hoje. Glória a Deus. Então nessa série nós estaremos aí falando sobre Jesus. Como nós falamos nos demais anos, falamos que todas as vezes que nós, se Deus assim nos permitisse, chegar ao mês antecedente, ao Natal, o último mês do ano, estaremos falando em cada um dos domingos dele sobre Jesus. Glória a Deus, e assim será, Deus assim nos permitindo, todos os demais anos da comunidade viva. Falarmos, a gente fala dele todos os domingos, todos os cultos, glória a Deus, mas sempre enfatizarmos também, ao final do ano, o porquê que a gente comemora o Natal como cristãos. Porque na Bíblia não tem a data que Jesus nasceu, a Bíblia não tem o dia que Jesus nasceu, a Bíblia não fala o dia nem a hora, não fala se foi no Natal, tudo isso é verdade e a gente já sabe. Mas o importante é que já faz mais de 1500 anos que o mundo lembra Jesus nessa data. Isso é importante. As pessoas têm oportunidade de cada ano reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador. De ver que ele é além de um presépio, de ver que ele é além de uma doutrina, além de uma placa de igreja, além de uma religiosidade. E é o que nós vamos falar aqui hoje. Jesus é o Salvador, irmãos. Se você não reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador, eu e você, se nós não reconhecemos, a gente morre e vai para o inferno mesmo, acabou. Ah, isso é medo. Não, não é medo, sabe por quê? Porque todos nós temos uma oportunidade de viver uma vida que agrada a Deus, mas queremos viver ao nosso bel prazer. Simples assim, mas a gente insiste. Se eu e você não nos batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecendo Ele hoje e assumindo Ele, e a oportunidade vai passar, como passou para 9, e só um reconheceu. Vamos ler? A caminho de Jerusalém, versículo 11 ao 19, vai ser a nossa leitura do capítulo 17 de Lucas. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisão entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: vá, levanta-se, vá, a sua fé te salvou. Glória a Deus. É nesse texto, irmãos, que será o nosso sermão de hoje. Extraordinariamente comum. Um homem que passava de uma cidade para outra, vem 10 homens leprosos, e de longe falam com Jesus. Deixa eu te explicar o contexto. Naquela época, o leproso, aquele que tinha uma lepra, uma doença contagiosa, ficava fora do arraial, ou seja, ficava fora das cidades. E ali fora do arraial, fora das cidades, eles não tinham comunhão, não tinham aproximação com as pessoas dentro da cidade. Então eram pessoas marginalizadas, eram pessoas rejeitadas para viver em sociedade. Mas esses homens de longe, ao verem quem é Jesus, o reconhecem e falam: Senhor, tem misericórdia de nós. Ou seja, cura-nos. Mas esse Senhor que os ouviu, o extraordinariamente comum, disse: vai,
e mostra-se aos sacerdotes. E por que isso precisava acontecer, irmãos? Porque os sacerdotes da época, eles olhavam você por inteiro para ver se verdadeiramente o milagre teria acontecido em você e você pudesse voltar à civilização, você pudesse voltar à vida comum. Eles se aproximavam e olhavam e viam. Então isso era um costume da época, desde a lei de Moisés e assim por diante. Eles tinham que se apresentar aos sacerdotes para ver que o milagre mesmo aconteceu e para eles voltar para o convívio em família. Mas aí Jesus pergunta, não foram 10? Mas um só volta. E eu quero aqui trazer o contexto para os irmãos, para que nós possamos entender. A primeira coisa, esse homem extraordinariamente comum, ele é misericordioso. Ele deixa chegar a ele aqueles que são marginalizados e desprezados na sociedade. Ele deixa se aproximar a ele aqueles que aos olhos da sociedade são pessoas repulsivas, que não merecem estar perto dos outros, porque era uma doença contagiosa. Esse homem extraordinariamente comum, ele permite chegar a ele pessoas que não seriam ouvidas por ninguém, pessoas que ninguém daria ouvido a ele ou a ela. Ele permite chegar a ele, Jesus. E aí eu e você, muitas das vezes, a gente fica imaginando, será que Deus está muito ocupado? Será que Ele vai ouvir minha oração? Aí eu e você fica pensando assim, poxa, meu pecado, o que eu fiz, será que Deus me perdoa? Aí eu e você fica falando assim, não é a hora de me entregar para Jesus, não é a hora de abrir meu coração para esse Deus, para essa fé que tantos falam. Não é a hora ainda, não é o momento, eu não sinto no coração, eu não percebo que é a hora. Ou muitos de nós, a gente quer fazer um caminho contrário. A gente abraça a fé na religião e na religiosidade que a religião nos traz. E com isso, o que a gente faz? A gente aprende tudo da religião. A gente ora, a gente reza, a gente tem os rituais todinho da religião, tudo da religião, ou os rituais todinho de dentro de uma igreja, mas a gente, com tudo isso, não se curva e não se prostra a dizer, meu Senhor, é do Senhor a minha vida. A gente quer fazer todos os rituais direitinho, orar, fazer tudo direitinho, mas a gente não quer comunhão com este Senhor, que se aproxima de mim, não importa como eu estiver, que quer estar perto de mim, não importa como eu esteja. Mas a gente tem repulsas, a gente cria muralhas, a gente cria barreiras. Nós vamos chegar a mais um final de ano. Feliz Natal, Feliz Natal. Alguns vão dizer que o menino Jesus cresça no seu coração. Outros vão dizer assim, vamos fazer. Tem pessoas fazendo caridade já, para que o menino Jesus não esqueça dela e leve ela para o céu, não vá para o purgatório. Então, passa-se anos, passam-se dias, e as pessoas continuam nos mesmos rituais. Mas aprenderam assim, pastor. Mas agora é hora de oportunidade de aprender do jeito certo. Mas passa desapercebido, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. É o menino Jesus. É o homem extraordinariamente comum, que te permite chegar até Ele, com o pedido que você tiver, leproso ou não. E aí eu faço uma pergunta, qual é a nossa lepra nesta manhã? Cruz, credo, pastor. Qual é a nossa lepra? O que te impede de ser de Jesus verdadeiramente? O que te impede de aceitar Jesus de todo o seu coração? Pastor, que eu tenho mágoa. Pastor, que eu tenho um vício. Pastor, que eu fiz isso. Pastor, que eu fiz aquilo. Não importa. Ele te chama. Ele reconhece quem somos. Veja que ele não quis olhar primeiro. Ele já sabe o seu estado. Antes de você chegar aqui, ele já sabia o seu estado. Antes eu e você nascermos, ele já sabia a trajetória de nossas vidas. Mas ele se fez como comum. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele tinha todo o poder, mas se fez um homem simples. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele podia usar a coroa, mas usou a de espinhos. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele tinha todo o poder e autoridade, mas se fez na forma de homem, humilde foi,
até a morte de cruz. E chega a dizer que como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Isaías, quando fala sobre Jesus, quando profetiza sobre quem seria Jesus, Isaías fala, ele não tinha formosura em seu rosto. Simples. Vão desprezá-lo. Aí Isaías vai dizer, homem de dores. Quem quer se envolver? Homem de dores, pessoa que tem dor e tudo quanto é canto, sabe? Ou então, imagina uma pessoa problemática. Quem quer se envolver com uma pessoa problemática? Era Jesus. E aí esses 10 homens chegam e falam, Senhor, tem misericórdia de nós. Irmãos, Jesus fala aqui, ele faz essa pergunta aqui, ó. E um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a quem? Versículo 15. Voltou louvando a quem? Em quantas vozes? Em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Veja que o texto, Lucas chega a narrar que era entre a Galiléia e entre Samaria, no versículo 11. Então, os judeus e os samaritanos. Mas quem recebe, quem reconhece essa cura é alguém estrangeiro, é alguém que não era daquele país, é alguém que não era daquela nação. Aqui a gente entende também, a gente compreende também que a fé em Cristo não é só para mim, não é só para você. Que a fé em Cristo é para o traficante, é para o estuprador. Que a fé em Cristo é para quem quer que seja que aceitá-lo como seu único, suficiente, que pague por todos os seus crimes. Mas diante de Jesus recebe vida eterna. Mas eu e você, a gente fica com brigas de etnias no nosso coração. Não gosto de pessoa de tal cidade, não gosto de pessoa de tal raça, não gosto de pessoa porque é gordo, porque é magro, porque é branco, porque é azul, porque é negro. A gente fica com isso. A gente tem estereotipos de tipo de ser humano que me agrada, que te agrada. Se pensa como você, uau, entra na minha casa e senta na minha mesa. Se pensa diferente de mim, quero distância. E este homem que volta é um homem estrangeiro. Estrangeiro. E esse homem curado, irmãos, ele volta e agradece. E Jesus faz a pergunta, não foram, versículo 17, Jesus perguntou, não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Aí muitos leem esse texto e tratam mais, você já deve ter ouvido talvez esse texto ser lido como ingratidão. Ah, muitas pessoas são ingratas a Deus, muitas pessoas não são gratas a Deus, aí Deus abençoa, a pessoa vira as costas para Jesus. Irmãos, esse texto vai além de gratidão. Esse texto vai além de nós sermos gratos. Esse texto mostra a minha nudez e a sua. Esse texto mostra que não há nada que te impeça para vir até Jesus. Ainda que a cidade te queira longe, ainda que as pessoas não acreditem na sua mudança, ainda que os outros não credibilizem você, mas Jesus deixa você vir até Ele. Isso que é a clareza, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Enquanto há vida em nós, há essa oportunidade. Enquanto há vida em nós, há essa oportunidade. Os outros foram embora. Os outros, tão emocionados, foram embora. Esse voltou para seguir Jesus. Outra coisa que também eu entendo nesse texto também, irmãos, na nossa caminhada cristã, muitos vão se dizer cristãos e vão ficar no meio do caminho. E não vão mais seguir a Cristo. Não vá junto com eles. O interessante é que os 9 não conseguiram seduzir esse homem. Não, vamos direto para a nossa casa, vamos viver a vida agora a gente pode voltar para dentro da cidade e viver. O Senhor falou, não, eu vou voltar lá, vou agradecer e vou seguir esse Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. E ele voltou. Mas às vezes a gente quer, porque o outro não quer, a gente fala, então eu não quero não. Outro, você vai buscar, não, não vou. Eu não quero também. Se você não quer Jesus, eu também não quero. Se você não quer se converter, eu também não quero. Nunca viva a sua fé de uma maneira coletiva, no sentido de que se o outro fizer, eu faço. Nesse sentido, a Bíblia nos diz e nos ensina que a fé ela é individualizada, não no sentido de você pensar em si, mas ela é individualizada no sentido de tomar a decisão de seguir Jesus. Não são todos os que vão. Não são todos os que o quê?
Lembra que Jesus disse que aquele que viria a aceitá-lo, e muitas das vezes iria ser causado divisões nos lares, filhos e pais, maridos e esposas e assim por diante. Porque muitas das vezes pessoas não compactam com a nossa fé, não gostam de nós, não é porque somos pessoas ruins ou coisas desse tipo, é porque você é cristão. Esses dias eu com um passageiro, eu falo assim, eu odeio esse bando de crente, eu não gosto. Então tem pessoas que não vai gostar de você por sua fé, e está tudo bem, está tudo bem. Mas não seja como diz o ditado, Maria vai com o quê? Ah, não quer Jesus, não quer nada com Deus, eu também não quero. Não, se firme em Cristo. Os outros 9 não quiseram, ele voltou, ele agradeceu, ele permaneceu. E ele ouviu da boca de Jesus isso, irmãos, levante-se. No versículo 19, levante-se. Então ele disse, levante-se, vai. Em outras palavras, continua a sua vida, mas entenda, a sua fé salvou você. Você está salvo. Vai. Irmãos, você pode vir a este homem, extraordinariamente comum, porque ele é Senhor. Mas pastor, por que ele então veio extraordinário? Porque ele é chamado de extraordinariamente comum. Porque, irmãos, o Deus encarnado desceu da sua glória, nasceu, cresceu, como um de nós, para viver na pele o que eu e você viveremos, ou viveríamos, toda a nossa trajetória. Ele viveu seus 33 anos para enfrentar tudo o que nós enfrentamos. Por isso Deus precisava vir para habitar entre nós. E Ele se fez em Jesus. Pastor, isso abre o leque então para mim acreditar em vida após a morte. Sim, em vida após a morte. Mas só existe um que morreu e ressuscitou. Os demais, nenhum deles ressuscitaram. Só ressuscitarão na volta do Senhor. Então cuidado. Cuidado com interpretações da Bíblia mal colocadas. Cuidado com distorções da Bíblia, porque quando nós falamos o verbo se tornou carne, a gente quer abrir espaço para dizer, então quem morreu, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, está aqui do meu lado agora falando comigo? Não. A palavra do Senhor nos ensina que cabe ao homem viver uma só vez, depois morrer, depois vem o juízo. Acabou. Estaremos diante de Deus para a vida eterna ou para a morte o quê? Mas não há quem morra hoje e amanhã esteja entre nós em espírito. O único é Deus, o Todo-Poderoso. E assim compreendemos e assim entendemos que quem volta para agradecer é este. Que quem volta para reconhecer é este. Qual é a nossa lepra, irmãos? Qual é a nossa lepra? O que te afasta de Jesus? O que falta para você se entregar a Ele? O nosso Natal é lembrarmos que existe um Salvador. A gente não é como o incrédulo que vai lembrar que tem que fazer caridade para ir para o céu. A gente não é como o religioso que vai dizer assim, é Natal, agora é dia de ir na igreja. O ano todo nunca prestou culto a quem? Fala, gente. Porque é Natal, agora é hora de eu ir. Não, isso é religiosidade. O cristão, ele segue a Cristo. Ele é uma pessoa comum. O cristão é uma pessoa o quê, gente? Comum, se veste comum, tem vida o quê? Comum. Mas dentro dele, dentro dela, o Espírito Santo fortalece ele, fortalece ela a cada dia. Esse é. Por isso eu pergunto, irmãos, e aqui vou encerrando, qual é a sua lepra? O que tem te afastado de Jesus? Qual é o tempo que você precisa para reconhecê-lo? Ou é por causa dos outros que você ainda não tomou sua decisão de seguir a Cristo, de viver Cristo? Ou talvez você pense, mas se eu buscar Jesus, se eu me batizar, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. Irmãos, seguir a Cristo sempre vai ser radical, sempre vai se deixar para trás as coisas. Porque viver a vida com Cristo é nós tomarmos a vida dele em nós, perdoarmos. Talvez a lepra é o perdão que você não quer dar de jeito nenhum. O Senhor pode te livrar dessa lepra. Talvez a lepra é não se reconhecer perdoado, e o Senhor te perdoa. Qual é a sua lepra? Você pode voltar hoje, se curvar hoje. Talvez
a sua lepra seja a sua mente duvidosa. Não dá um passo sequer se não for movido pela dúvida. Com isso a sua vida não anda. A vida dos outros vai sempre andando e a sua sempre vai ficando estagnada. O Senhor te cura dessa lepra hoje. Porque Ele é o Senhor. Ele é o nosso Natal. Por que que Ele é o meu Natal, pastor? Porque se você morrer hoje, sem a fé verdadeira no Cristo Jesus, está tudo perdido para nós. Aceite a Jesus. Pastor, é mensagem de impacto para me ficar com medo? Não, eu te falei de amor, te falei de tudo. Mas esse Deus que é amor, Ele também é justo. Ele também é o quê? É justo. Glória a Deus. Nós vamos nos assentar à mesa agora. Mas eu queria orar junto com você. Eu não sei qual é essa lepra. Eu poderia dar vários nomes aqui. Mas eu posso dizer, o Senhor te chama para vir até Ele. Aquilo que te afasta dos outros, o Senhor quer você perto dEle. Aquilo que faz você viver fora da cidade, aquilo que faz você viver fora, longe das pessoas, esconder sua face, esse que te chama, quer olhar nos seus olhos e dizer, vai filho, vai filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus.